Integração, unidade de controle e unidade lógica aritmética. O objetivo desse vídeo é relacionar os dois componentes de modo a contribuir com a execução de uma instrução. Para melhor entendimento desse vídeo, recomendamos assistir os vídeos anteriores sobre microprogramação, temporização do caminho de dados e MR. Daremos uma breve revisão, porém de suma importância o detalhamento nesses assuntos. A microprogramação é uma estratégia para implementar a unidade de controle de um processador, que consiste em programar ao nível das operações de transferência de registros. Ou seja, o computador possui um determinado conjunto de instruções a executar. Esse conjunto é determinado pelo nível ISA, arquitetura do conjunto de instruções. Em um computador baseado na microprogramação, essas instruções são identificadas e decodificadas pela unidade de controle. Ou seja, o opcode presente na instrução, na verdade, é uma referência à localização na memória que contém um microprograma. Esse referencia a cabeça da lista de microinstruções, correspondente àquela instrução. Utilizando a microprogramação, subdividimos operações em etapas, quebrando uma instrução complexa em diversas microinstruções mais simples. A lista de microinstruções, ou microprograma, está armazenada numa memória de alta velocidade presente na CPU. Nos referenciaremos a ela como armazenamento de controle. Então, esse armazenamento de controle é uma memória que simplesmente contém microinstruções em vez de instruções ISA. A unidade de controle consulta essa memória toda vez que é decodificada uma instrução. Observando a figura, podemos ver que a microinstrução possui vários campos. Esses campos são sinais de controle que se comunicam com outras partes da CPU. Mais à frente entenderemos suas funções. Entre esses campos, há um campo de microinstrução chamado ULA, que gera sinais de controle da ULA, e nos atentaremos a esse campo de 8 bits. Agora que vimos um pouco sobre microprogramação, vamos relembrar sobre temporização do caminho de dados. A temporização dos eventos que ocorrem na CPU é definido por um pulso curto, no início de cada ciclo de relógio. Esse pulso é derivado do relógio principal. O ciclo total pode ser dividido em 4 subetapas, em que, no primeiro subciclo, os sinais de controle são ativados, e é marcado pela transição negativa do clock. Já no segundo subciclo, o barramento B é carregado a partir dos registradores. No terceiro subciclo, a ULA e o deslocador operam. E, finalmente, no quarto subciclo, o resultado da operação da ULA e do deslocador se propaga através do barramento C em direção aos registradores. O resultado é armazenado nos registradores na transição positiva do próximo clock. Ou seja, em um ciclo de clock ocorre a leitura e escrita de dados na via de dados. Todos esses eventos levam um determinado intervalo de tempo. Esse intervalo deve ser conhecido pelos periodistas e são de responsabilidade total a correta temporização e sincronização para que tudo ocorra corretamente. A ULA é capaz de realizar operações aritméticas e comparações. A unidade de controle orquestra todo o resto. Seu trabalho é ler instruções e dados da memória e dos dispositivos de entrada, decodificar as instruções, alimentar a ULA com as entradas corretas e enviar os resultados de volta à memória. Um componente-chave do sistema de controle é o computador de programa, que mantém o endereço da instrução corrente, que tipicamente é incrementado cada vez que uma instrução é executada, a não ser que a própria instrução corrente indique onde se encontra a próxima instrução, permitindo assim que um conjunto de instruções seja repetido várias vezes. Desde a década de 80, a ULA e a unidade de controle são inseridas em um único circuito integrado, um microprocessador. O funcionamento do computador se resume ao seguinte: a cada ciclo, o computador carrega instruções e dados da memória. Instruções são executadas, seus resultados armazenados e a instrução seguinte é carregada. Na figura, já conhecemos a estrutura à esquerda, o caminho de dados. É composto pelos registradores e pela ULA. Já a caixinha à direita é composta pelo armazenamento de controle e por dois novos registradores: o computador de microprograma, MPC,
que armazenará o opcode relativo à instrução contida no IR, e o registrador de microinstrução MIR. Podemos considerar todo o lado direito da imagem a nossa unidade de controle da CPU. Se observar esse registrador, temos a vaga lembrança dessa estrutura, certo? Ela representa o formato da microinstrução levando em conta a MIC1, que é adotado pelo JVM, que é o nosso caso de estudo. Analogamente ao registrador de instrução, o registrador da microinstrução armazena a suboperação da instrução na CPU. Como vimos, a unidade de controle busca a instrução no registrador de instrução, decodifica aquela instrução, identifica o começo da lista de microinstruções no armazenamento de controle, que contém o microprograma, e escreve a primeira instrução da lista no registrador de microinstrução. Esse registrador vai gerar os sinais de controle da CPU. A microinstrução é formada por esses sinais de controle, e são divididos em 6 partes, sendo cada campo responsável por uma função. E cada grupo de sinais de microinstrução está ligado em diferentes locais do sistema. Os grupos ADDR e J de GEN controlam a seleção da microinstrução seguinte. O grupo ULA contém os 8 bits que selecionam a função ULA e comando deslocador. Os bits C fazem com que os registradores individuais carreguem a saída da ULA vinda do barramento C. Os bits M controlam operações de memória. E os últimos 4 bits comandam o decodificador e determina o que entra no barramento B. No início de cada ciclo de relógio, MR é carregado a partir da palavra no armazenamento de controle apontada por MPC. O tempo de carga do MR ocorre durante o primeiro subciclo. Assim que a microinstrução é estabelecida em MR, os vários sinais se propagam para dentro do caminho de dados. Mas o que garante a integridade do sistema se todos os sinais de controle da microinstrução se propagam ao mesmo tempo para o caminho de dados? O relógio, pois é o relógio que sincroniza todos os eventos a partir de ciclos de pulsos bem definidos. O relógio é responsável por organizar a temporização exata das operações do sistema, pois a sincronização que é o diferencial de computador e um punhado de circuitos eletrônicos. Voltando à situação, após a propagação dos sinais de controle, o registrador é copiado para o barramento B e quem define qual registrador é o campo B da microinstrução. Isso já é a segunda etapa. A terceira etapa consiste na operação da ULA. E a quarta etapa consiste em carregar os registradores selecionados pelo campo C da microinstrução com os dados vindos do barramento C, quando essa operação é realizada. Todos os resultados já estão armazenados em seus devidos lugares e o MPC já foi carregado. As 4 subetapas do ciclo de relógio são realizadas de modo que esse processo continue até que alguém se entedie e desligue a máquina. Em paralelo com o comando do caminho de dados, o microprograma tem de determinar qual microinstrução executar em seguida, porque elas precisam ser executadas na ordem em que aparecem no armazenamento de controle. Pela imagem, vemos 2 sinais saindo à direita da ULA, o N e o Z. Eles são flags do estado da ULA e são salvos em 2 flip-flops. N e Z indicam, respectivamente, se o resultado é negativo ou zero. Esses são usados no cálculo do endereçamento da próxima microinstrução, que começa após MR ter sido carregado e está estável. Bem, recomendamos que você veja também sobre os sinais de controle da ULA. Created using Powtoon.